Bom dia, romanos! Tudo bem? Vamos para mais um capítulo, então, da nossa história maravilhosa de 2000 anos, né? No capítulo anterior, então, a gente viu que o filho do senador Publius Lentulus foi sequestrado por André de Gioras, né? Lembram que isso fazia parte da vingança de André contra Publius? E agora vamos começar, então, um novo capítulo, que é as pregações do Tiberíades. Bom, esse capítulo, ele é lindo, né? Maravilhoso. O que o outro teve de ruim, né? Um sequestro, esse aqui é abençoado, esse capítulo. O capítulo começa com Sulpício Tarquinius voltando pra Jerusalém, né? Porque Publius demitiu ele lá, né? No final do outro, vocês lembram, né? Depois de Sulpício falar um monte de abobrinha da Lívia, né? Publius não gostou e demitiu ele. Aí Sulpício foi lá chorar as pitangas pra Pôncio Pilatos, né? Voltou lá trabalhar com ele, já que ele tinha sido demitido ali de Cafarnaum. Aí Pôncio Pilatos também ficou sabendo, né? Do desaparecimento de Marcos e foi ali ajudar, né? Também mandou funcionários de sua confiança procurar pelo menino, ajudou ali como pôde também. Pilatos também foi pessoalmente a Cafarnaum conversar com o Publito, né, sobre essas coisas do desaparecimento, do Marcos, tudo mais. E ali, né, uma coisa muito profissional, o Publio tentou esquecer as acusações, né, de Sulpício Tarquinius, mas daí, conforme o tempo foi passando, né, conforme os dias foram passando, ele começou a tratar mal a Lívia, começou a ser grosso com ela. Isso foi deixando a Lívia cada vez mais abatida, assim, né, triste, chateada. Com razão, né, imagina, o marido ficava ignorando ela dentro de casa. Ela até tentava, né, se aproximar mais dele, conversar, né, assim. Mas ele sempre evitava, dava uma desculpa, não tem que trabalhar agora, não sei o que. Mentira, tinha nada, era só que eu não queria conversar com ela. Porque a mente de Publito já tava envenenada, né, pelo que a Fúvia e o Sulpício já andavam falando pra ele, né. Já tava completamente envenenada. Aí, um belo dia, na Galileia, Lívia tava ali desabafando com a Ana, né? Ana, apesar de ser a sua serva de confiança, era uma amiga, né? Lívia via ela como uma amiga. E era mesmo, né? Ana era muito fiel a Lívia, como uma amiga de verdade. Aí Lívia tava falando ali pra Ana sobre tudo que tava acontecendo, né? Que o Publio estava se afastando dela, que ela tava muito chateada, que ela nem entendia o porquê, né? Coitada. Ela achava que era por causa do sequestro do Marcos, né, gente? Mas ela nem imaginava. E além, né, claro, do sequestro ter afetado tudo, era por causa mesmo das calúnias, né? De Sulpício Tarquinius e Fúvia Prócula. E ali desabafando com Ana aproveita e fala: "Ô, minha senhora, eu vou rezar pra Deus, por você, pela sua família, né?" Ana sempre com muita fé. Aí Ana ainda fala, né? "Eu sei que eu sou só uma criatura humilde e sem valor, mas eu vou rezar por você." E Lívia fala: "Gente, que é isso? Criatura humilde sem valor?" Claro que não, Ana. Nunca, jamais. Porque isso era muito comum, né, da época, né? Os romanos, né, acharem que eram superiores a qualquer outra raça. E Ana também sabia disso, né? Então ela ficava meio assim, né? "Olha, eu sei que eu sou humilde, sem valor, não sei o que, mas eu vou rezar por você, né, pra tudo dar certo." Mas Lívia não concordava com isso, né? Lívia era um espírito evoluidíssimo, né? Lívia sabia, já tinha o pensamento de que todos eram como irmãos, né? O pensamento, as falas que Jesus falava. Aí Ana fala: "Nossa, o profeta de Nazaré fala exatamente assim nas suas pregações." Aí Lívia fala, né? "Quem? Jesus?" Aí Ana: "Sim, ele mesmo, Jesus." E por falar em Jesus, a senhora não gostaria de ir comigo pra ver uma pregação dele? Pra assistir uma palestra dele? Nesse momento, então, Ana convida Lívia, né, pra assistir uma das pregações do Messias, né? Ela viu que ela tava muito mal, ela viu que os pensamentos eram parecidos, então ela convidou a patroa dela pra assistir umas pregações do Cristo. Aí Ana ainda reforça, né? "Se quiser, eu posso te levar na casa de Simão Pedro, né? Lá você pode receber as bênçãos, receber uns passes." Aí Lívia acha uma ótima ideia, né? Ela fala: "Ana, acho que eu vou sim." Aí, diferente de Publito, Lívia fala assim: "Eu acho que é o meu dever procurar o Messias publicamente." Tipo, na frente de todo mundo mesmo. Lembra o pensamento de Publio? Eu não quero encontrar o Messias publicamente. O pensamento dele era completo oposto, né, da Lívia. Pra gente ver como Lívia já era um espírito muito superior, né? Aí Ana, vendo, né, que Lívia ia mesmo, né, tava decidida ali, Ana perguntou: "Mas e o seu marido? Mas e o Publio? O que ele vai achar disso?" Imagina, o que o Publito ia pensar dela indo procurar Jesus publicamente, bem diferente dele, né? Uma romana legítima indo procurar um judeu, um simples carpinteiro, para ouvir suas bênçãos. Imagina o Publito sabendo disso, né? Logo Publius, né? Que é cheio dos não me toques. Aí Lívia responde: "Bom, e eu vou tentar falar com ele, né? Mas se ele não quiser me ouvir, se ele ficar me ignorando, como sempre, né? Eu vou assim mesmo." Olha aí como Lívia era, né? Uma mulher à frente de seu tempo, né? Porque nessa época, as mulheres tinham que ter a permissão do marido pra sair de casa, pra respirar, né? Mas Lívia não estava nem aí. Ela ia tentar falar com ele. Ela ia tentar ali: "Olha, quero ver o Messias." Mas se ele não quisesse escutar, ela ia de qualquer forma. Então ela falou pra Ana que ela ia de qualquer jeito, né? Porque ela tava muito mal com o sequestro do Marcos, com Publio e ignorando ela. Então ela precisava dessas bênçãos. Ela precisava escutar palavras de conforto, né? De Jesus. Então ela iria.
e disse até que iria vestida igual às judias, igual às mulheres humildes, né, ali da região. Não como uma romana, né, com as suas vestes luxuosas, não sei o que. Não, ela iria vestida igual uma judia. E por que, né, que Lívia iria assim? Porque ela iria se sentir mais confortável, né, ali no meio do povo. Ela não iria ficar aquelas coisas assim, da riqueza, da nobreza, ali, sendo que era todo mundo muito humilde. Ela queria estar igual o pessoal da Galileia. Até nisso Lívia pensava, pra ver o nível de evolução dessa mulher, né? Beleza, então, as duas combinaram de ir juntas no próximo sábado, né, nas próximas pregações de Jesus. Aí até que chegasse o sábado, Lívia ia tentando falar com Públio ali, né, pra ver se conseguia, olha, quero falar com Jesus, quero falar com Jesus. Só que ele também não dava ouvidos. Pois bem, né, como ela mesma falou, se ele não quisesse ouvir, ela iria de qualquer jeito. E daí chegou o sábado e as duas foram de qualquer jeito. Vocês viram, né, que ela até tentou falar com ele ali, conseguir a permissão dele, mas ele não queria ouvir, então problema do Publito. Faltou mesmo muita comunicação entre eles, né? Não da parte da Lívia, que ela tentava conversar com o Publito. Mas o Publito ali, ele guardava, né, pra ele guardava aquelas coisas, aqueles pensamentos, né, aquelas calúnias pra ele, não conversava. Não queria conversar com a esposa, né? Às vezes, né, se ele tivesse conversado, né, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas enfim, né, ficou por isso mesmo. Aí chegou o sábado, as duas foram ali, né, fazer o mesmo caminho que Ana já sabia muito bem esse caminho, né, de escutar Jesus ali pelo Mar da Galileia. Aí deram um pulinho ali pra buscar o tio da Ana, né, o tio Simeão. Também sempre ia junto assistir as palestras de Jesus. Ali Lívia se sentiu muito acolhida, né, junto com o tio da Ana, junto com outras pessoas que estavam ali. Ela se sentiu acolhida como ela nunca tinha se sentido desde que tinha se mudado pra Palestina, né. Ela sentiu mesmo uma amizade, né, naquele povo, naquelas pessoas ali. Ela se sentiu muito confortável, muito acolhida. E até eles chegarem ao Tiberíades, Simeão, o tio da Ana, sempre ia falando, ai, porque as pregações de Jesus é a coisa mais linda do mundo. Ele já ia no caminho falando das pregações do mestre. Quando eles chegaram no local, Lívia se deparou com um mundo completamente diferente do dela, do que ela tinha vivido até hoje. Ali tinha gente de tudo quanto é tipo, tinha operários humildes, tinha pescadores, tinha mães, né, tinha sofredores, tinha mulheres adúlteras, tinha crianças correndo pra tudo quanto é lado. Um monte de gente ali que precisava estar ali, precisava escutar as palavras do Cristo, né. Lívia, sendo uma dessas pessoas, né, que tava muito mal, precisava também escutar as palavras de conforto de Jesus. Aí Lívia ali, né, do lado de Simeão, as pessoas notavam, né, o rosto da Lívia era diferente do pessoal daquela região ali, né. Era um rosto romano, né, um rosto assim delicado. Só que ela tava ali disfarçada, né, usando roupas de pessoas da Galileia. Mas mesmo ela usando esses trajes, né, galileus, eles notaram que ela não era daqui. Essa moça não é daqui não, ela veio de muito longe. Quando Lívia viu Jesus pela primeira vez, ela não conseguiu mais desviar o olhar, não conseguiu mais tirar os olhos de Jesus, porque era aquele negócio do magnetismo. Lembra que Publito também já tinha passado por isso? Pois é. Acho que todo mundo que via Jesus ficava assim, né, deslumbrado pelaquela figura, né, pelaquela coisa que ele passava, aquele magnetismo que ele tinha. E ali Jesus começa um sermão muito famoso no mundo inteiro, que está até na Bíblia, né, o famoso Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Sim, Lívia estava lá neste dia, ouvindo as bem-aventuranças. Lívia teve o privilégio de ouvir Jesus falar, né, dos bem-aventurados. Aí Jesus começa, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai. Jesus falou toda, né, as bem-aventuranças, e Lívia escutou cada palavra. Era pra ela escutar, né? Era o que todo mundo deveria escutar, né, mas ali Lívia vendo que se encaixou perfeitamente, né, na situação atual que ela tava vivendo. O que aconteceu com a Lívia ali foi basicamente o que aconteceu com todos nós já, né, cristãos. Foi como mágica, né? Foi como se as palavras de Jesus tocassem tão fundo na nossa alma que a partir dali a gente decide seguir Jesus de vez. E foi isso que aconteceu com Lívia, né? A partir desse momento, ela virou cristã. Ela começou a seguir Jesus. A partir do momento ali que a gente conhece Jesus, começa a seguir ele de verdade, né? Virar um cristão, assim. Isso muda a nossa vida, né? Completamente. Então, foi isso que aconteceu com a Lívia. A gente muda a visão, como a gente vê o mundo, a gente muda a visão das coisas. Então, digamos que é uma vida completamente diferente, né? Uma vida sem Jesus e uma vida com Jesus, né? Daí ali Jesus continuava, né? Ele diz que não veio ao mundo para os mais ricos e os mais felizes, mas sim para consolar os mais pobres e os mais deserdados da sorte, né? Aqueles que não têm tanta sorte assim. Foi para esses que Jesus veio. Ali, né, depois das pregações, alguns apóstolos ali pegaram os pães, né, para distribuir para os mais famintos. Aí Jesus fez umas bênçãos ali e de repente tinha pães e alimentos para centenas de pessoas. Aí, assim como os outros, né, Lívia recebeu sua parte do pão e quando ela comeu,
comeu, ela sentiu como se fosse um remédio mesmo, sabe, pra alma. Aí, né, depois ali, quando acabou tudo, Lívia e Simeão foram chegando perto de Jesus, né, porque queriam falar com ele. Imagina, era Jesus, né, quem não queria? Aí Simeão chegou bem pertinho de Jesus e falou assim: Senhor, o que eu devo fazer pra um dia eu conseguir entrar no vosso reino, né, pra um dia eu conseguir ir pro céu? Aí Jesus pega e fala, né, com toda a serenidade do mundo: somente encontrarão o reino de Deus e da justiça aqueles que amarem profundamente, acima de todas as coisas da terra, nosso Pai está no céu, amando o próximo como a si mesmo. Aí, né, Jesus também pega e fala: mas também muitos, os que foram aqui chamados, serão escolhidos para o sacrifício que se aproxima. Lembram? Muitos chamados, poucos os escolhidos. Mas ali Jesus já sabia das coisas que iam acontecer, sabia até do futuro deles, né? De Lívia, de Simeão. Ali o Simeão fala: Senhor, eu quero muito ser o seu escolhido. Eu faria de tudo, né, pra ser um dos seus escolhidos. Aí Jesus, com toda a paciência, fala assim: Simeão, vá em paz, não tenha pressa, porque eu aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno. Jesus aceitaria o sacrifício de Simeão no momento certo. Aí nisso Jesus vira pra Lívia e fala: quanto a você, quanto a ti, Lívia, volta pra casa e acredita, porque ainda há de chegar o tempo em que eu saberei aceitar as suas abnegações da vida. Aí Lívia escutou aquelas palavras de Jesus e tocaram profundamente os ensinamentos dele, né, do Sermão da Montanha. Tudo isso ela ia levar pelo resto dessa vida dela. Aí beleza, né, o povo já foi se dissipando por ali. Lívia e Ana voltaram pra casa, então, com as bênçãos, né, de Jesus, muito abençoadas, em paz, né, no coração, prontas pra enfrentar o que tinha que enfrentar ali, né, quando chegassem em casa. Aí Lívia chegou, foi pro seu quarto, e lá estava Publito, muito sério, com mau humor, de cara fechada, encarando a Lívia assim, ó. Isso são horas, mulher? Isso são horas de uma romana legítima chegar em casa? Quando elas chegaram, já tava de noite já, né? Aí Publius não gostou nem um pouco, pra variar, né? Mas ali, Lívia tava tão em paz, assim, sabe? Com as palavras de Jesus. Imagina, gente, ela conversou com Jesus. Nada mais abalava essa mulher. Aí Publito, né, deu uma encarada nela de cima a baixo, viu que ela tava com aquelas roupas, né, que não eram as dela de costume, eram roupas de mulheres humildes da Galileia, e ele não gostou nada de ver o que estava vendo. Aí Publito disse: então, o que é isso? Pode começar a me explicar? Posso saber quais as razões levaram a senhora a se ausentar de casa a essas horas? Essa é hora de mãe de família chegar em casa. Publius começou a falar ali, né, pra Lívia. Aí Lívia explicou, né? Olha, Publius, eu tentei, né, falar com você, tentei explicar, mas você sempre me ignorava, você sempre fugia de mim, não deu pra falar. Eu queria muito ver o profeta, você não queria me ouvir, então eu fui. Simples assim. Aí Publius fala assim, com a maior ironia do mundo: sim, mas precisava ir disfarçada pra ver o profeta de Nazaré? Precisava se disfarçar ali de judia? Aí Publito continua, né? É a primeira vez que eu vejo uma patrícia romana, usando trajes galileus. Gente, pra ele isso era um verdadeiro absurdo. Aí Lívia explica, é que eu não queria ser notada, né, na multidão, com aquelas roupas romanas, né, Publito? Vê se entende. E pro Publius, né, e pra maioria dos romanos, isso era como se você estivesse negando as suas tradições familiares, né, as suas tradições romanas. Isso era um verdadeiro absurdo, né? Aí ele continua, né, mas você errou procurando o Messias nesses trajes. Ele fala, né, eu, né, poderosíssimo do jeito que sou, posso chamar, tenho poder pra chamar qualquer pessoa na minha casa, insinuando que se ela quisesse ver Jesus, podia chamar ele ali, né, pra tomar um café. Aí Lívia ele tentando explicar, né? Mas Públio, Jesus está acima dos nossos poderes humanos. Está acima disso. A cura da nossa filha já era o suficiente, né? Pra eu ir lá agradecer ele, né? Aí Públio fala, né? A cura da nossa filha? Como assim? Não tem nada provado que foi o Messias que curou a nossa filha. Públio ainda ficava com isso na cabeça, né? No fundo ele acreditava, ele sabia que tinha sido Jesus. Aí ele ainda continua, né? Ah, tá, ele curou a nossa filha e deixou o nosso filho ser sequestrado, né? Aí quando ele falou isso, Lívia, movida, né, por aquela força que ela tava, falou: fica quieto, Publio. Falou: cala-te, Publio. Seria mais ali um cala-boca, né? Cala-boca, Publio. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Ela fala, né? Foi uma bênção ele ter curado nossa filha, porque foi ele que curou, sim. E uma fatalidade o Marcos ter sido sequestrado, né? A Lívia tentando explicar para Publito. Isso até aconteceu para que a gente sinta mais piedade, né, com o nosso próximo, mais compaixão. Aí nisso, né, Publio fala: nossa, Lívia, essa sua atitude me faz pensar que você mudou muito desde que chegamos aqui. Você não era assim em Roma. Você já tá contaminada com essas ideias desse povo daqui. Isso não é postura de mulher de senador, de matrona romana. Aí nisso o Publio estava bem irritado, né? Lívia começou a chorar, mas não por essa briga, por essa irritação, mas assim, ó,
com aquele sentimento de compaixão por ele, de pena, assim, que é uma pena que ele não esteja entendendo essa ideia de Jesus ali e tudo mais. É uma pena, né, Publito? Aí ali, Públio finalizou a discussão, né, falando o seguinte: eu tive uma filha curada, mas eu tive um filho sequestrado. Uma esposa que está se perdendo nessas ideias dos galileus e eu vou acabar me perdendo também para sempre. E as palavras têm poder, né, Publito? Pois é, você vai acabar se perdendo mesmo. Já está se perdendo, né, Publito, quando negou Jesus lá atrás. Aí nisso, Públio saiu, foi pro seu escritório lá e Lívia ficou no seu quarto chorando. Aí, quando ela olhou na janela, assim, aquela vista, né, de Cafarnaum, ela viu, né, o Espírito, a imagem de Jesus, né? Porque Jesus podia fazer ali os seus desdobramentos, né, também em espírito. Então ele podia ir em espírito, mesmo vivo, ele podia ir, né, em espírito ali ao encontro de Lívia. Lívia viu, né, a figura de Jesus ali da janela que até falou com ela. Aí ali Jesus falou pra Lívia, né? Minha filha, pode chorar, não tem problema. Não espere mesmo, né, esse mundo mais do que lágrimas e sofrimentos. Porque é na dor que os corações se voltam para o céu. Vai chegar um momento que você ficará no auge do sofrimento. Pensa, Jesus falando isso pra ela, né? Ainda não era o auge do sofrimento. Aí ele disse, mas quando esse momento chegar, não duvide da minha misericórdia. Que um dia, quando todos estiverem te desprezando aqui na terra, eu te chamarei daí para o meu reino. Jesus falou isso pra Lívia. Daí você já pode imaginar, né? Daí aqui, né, no meu reino, você poderá aguardar o seu esposo durante os séculos, né? No curso incessante dos séculos. Aí Jesus foi embora, né? Deixou um recadinho ali pra Lívia pra consolar ela, né? Depois da briga que ela teve com o Publito. E foi-se embora. E ali Lívia sabia que ela não estava alucinando. E ali ela iria guardar pra sempre aquelas palavras de Jesus. E é isso, romanos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse capítulo, né? Das bem-aventuranças. Lívia estava lá ouvindo, gente. Esse capítulo, então, foi lindo, né? E o próximo será de sofrimento. O próximo capítulo, então, é o grande dia do Calvário. Todo mundo sabe o que isso significa, né? Um dos capítulos mais tristes, né, da história desse livro e da história do mundo, né? É o capítulo em que Jesus vai ser crucificado. Não se esqueçam de deixar o like, que isso me ajuda muito. Se inscrevam no canal. Se você gostou, envie para os seus amigos. E se você não gostou, envie para os inimigos. Um beijo, romanos, e tchau!